Olá, seja muito bem-vindo ao Seja Você. Seja Você esse momento que nós temos lá a partir de agora, aqui na TV Tati, claro, pelo YouTube, para falar um pouco sobre a mudança no mundo. Seja você essa mudança, e esse é o convite que temos sempre aqui. Pessoas reais, bacanas, divertidas e, claro, que buscam uma mudança ou um mundo melhor. Hoje estou aqui, Fernando Pedro Bom, Fernandão, Fernando, Fê, o cara pensa num cara bacana. Senhoras e senhores, aí com você agora, Fernando Pedro Bom. Fê, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite, Pedro, tá? Obrigado aí por me convidar para falar de um tema tão importante aí, tão legal, tá? Que, enfim, é um tema que abrange e aborda muitas coisas aí pra nossa vida, né? E os motivos aí pelo qual a gente quer tentar passar uma visão do que a gente faz e promove aí para a sociedade é mostrar para o indivíduo que ele tem várias opções para ter atitudes boas, né? E de uma certa forma melhorar a vida dele e a vida do próximo, né? É isso aí. Espero que eu ajude aí. O tema de hoje, então, é falar sobre uma vida saudável. A gente conversar um pouquinho sobre essa mudança de mundo através de uma vida saudável. E você, então, posicionando para quem está em casa aí, assistindo, você é educador físico? Isso. Há aproximadamente 20 anos aí me formei em educação física, né? Eu, desde então, até antes de formar, já comecei a trabalhar na área, né? Como estagiário inicialmente, né? E, enfim, depois a vida carrega a gente pro profissionalismo aí e cada vez mais vendo as necessidades aí do que o nosso cliente em potencial, do que os indivíduos precisam aí de melhorar na vida, na saúde, enfim, a rotina, no cotidiano, tudo dentro da necessidade de cada um, né? Mas a saúde sempre é uma coisa que é necessária para todos, né? É óbvio que nem sempre a gente vai pensar em estar só na prevenção. Às vezes nós temos outras prioridades que, enfim... Eu já ouvi falar disso. Isso acaba nos levando para o esquecimento e às vezes a não nos dedicarmos aí o suficiente ou o necessário para que a gente melhore realmente alguns hábitos, né? E, enfim, e evite que alguns problemas apareçam aí de forma mais precoce. Tá. Então, assim, perguntar sobre, é meio que chovendo molhado, né? Sobre a qualidade de vida, uma vida saudável para uma pessoa ser mais feliz. Tem essa relação? O que você vive ali como personal, na academia que você tem? Sim, é óbvio que qualidade de vida está relacionada ao bem-estar físico e mental, né? Mas nem sempre as pessoas associam a isso, né? Ela pode ter uma vida confortável, às vezes não ter tantas responsabilidades e dentro do confortável dela, ela se sentir bem e tocar, né? Mas ela se esquece que o corpo, ele é uma máquina, ele precisa de estímulo, ele precisa de ser trabalhado, ele precisa estar em movimento, né? Isso fisiologicamente já é comprovado, né? Que você preserva ou melhora as habilidades ou qualidades físicas se você, de uma certa forma, estimular isso no organismo, tá? E isso é muito mais notado principalmente numa situação em que o indivíduo começa a oxidar, ganhar idade, envelhecer, para todo mundo entender, né? Vou tentar usar o termo técnico, mas eu vou jogar o popular para... O termo técnico de envelhecer é oxidar? Oxidar é envelhecer, né? Certo. Sofrer uma ação do tempo de uma forma em que você perca essa função, essa capacidade, que ela é otimizada até uma certa idade, né? Sim. E, enfim, ela se mantém, se preserva, né, dentro de uma característica, mesmo com o indivíduo sedentário, né? Mas é óbvio, né, que se ele nadar contra uma situação que é saudável, por exemplo, ter maus hábitos demais, né? E ele começa a acarretar problemas, né? Desde ganho de peso até diminuir as capacidades e as habilidades que o corpo dele precisa desenvolver, pelo menos o mínimo para que ele consiga fazer o seu dia a dia aí de forma possível. Trabalhar a rotina e trabalhar de uma forma gostosa, prazerosa, né? Isso. Porque... Hoje o indivíduo, ele tem mais acesso às informações, a estatísticas, enfim, coisa que há 30, 20 anos atrás isso não era uma coisa tão fácil de se obter, né? Agora hoje é muito comum, né, ver as pessoas tendo acesso a isso e se preocuparem com isso, né? E nós, como educadores físicos, temos essa responsabilidade de uma certa forma, organizar isso para a pessoa.
obedecendo sempre à especificidade de cada um, as necessidades de cada um, os objetivos às vezes podem não se enquadrar no objetivo dela com a sua real necessidade, porém nós, profissionais de educação física, estudamos, né? E nós temos esse dever, né, de fazer essa leitura, mostrar, não importa como, mas para fazer com que a pessoa entenda, né, o que ela realmente necessita, precisa e tem que sofrer como alteração ou rotina, né, no seu dia a dia para que melhore, né, isso. Então, é por aí o caminho. Né? É por aí o caminho, mas não é fácil. E aí eu vou fazer o contraponto aqui, porque eu sou um cara que não... assim, eu não tenho essa cultura, não sei você aí em casa aí, não sei quem que tá assistindo aqui, qual que é vamos falar que posso falar que é uma cultura? Eu não tive, eu nunca tive essa cultura do exercício, do cuidado do corpo, vamos falar... Pode ser cultural, pode ser... Acho que a nossa cultura brasileira não era uma coisa que estimulava tanto, né? Se você for levar em consideração a atividade física em si, não é só você ir lá e fazer o exercício em si. Você pode estimular a atividade física desde a infância, né? Com atividade lúdica, brincadeiras e tudo mais. Isso hoje, no colégio, enfim, no processo de aprendizado de todo o ser humano, né? Já sofre isso em todo o sistema educacional. Alguns com melhor ou maior qualidade aí em si, mas enfim, antigamente... Não tão antigamente, mas era estimulado mais por questão do dia a dia, da rotina do indivíduo, mas na casa dele, brincando com os amigos na rua, enfim. Era outros tempos que proporcionavam Exato. mais... E nem sempre eram todos que aderiam a isso, ou todas as famílias que permitiam os filhos, as crianças terem esse tipo de acesso, esse tipo de atividade aí, vamos dizer assim, atividade, né? Mas isso ajudava, estimulava, melhorava, trabalhava, né, de alguma forma a qualidade física da criança ali. Porque tudo acaba sendo uma cultura. Então, se eu tenho essa cultura de sair, de fazer a brincadeira, de estimular o meu corpo, é natural que esse corpo vá trazer essa... um benefício, tá? Não, é óbvio, né, que as especificidades têm que ser obedecidas, né, dentro da necessidade de cada um, por biotipo físico, estilo de vida, sexo, idade, nível de aptidão, conhecimento, consciência corporal, tudo isso são questões avaliadas, né, ao início de um trabalho, vamos dizer assim, né, a quem você vai instruir ou organizar uma atividade para a vida dela, né? São fatores que de forma direta e outras de forma indireta interferem no que você pode promover para a pessoa. Tem uma idade certa? Tem tem uma cartilha para a gente seguir para essa mudança? Então, assim, quando a gente fala, né, com a proposta do programa, então seja você essa mudança. Então nós estamos convidando você hoje que faz essa mudança na vida das pessoas. Isso, Eu não estou falando só de serviço. É claro, serviço, trabalho, você faz, mas você faz isso porque você gosta. Sim. Porque tem essa vocação. No meu caso, eu tenho uma especialidade com o trabalho em academia, né? Trabalho com equipamentos de musculação e trabalho com o treinamento funcional, né? Certo. É uma modalidade em que você consegue trabalhar, são modalidades em que você consegue trabalhar com bastante possibilidade de adaptação, né? E trazem uma possibilidade maior de mercado, né? Por questão dessas adaptações, né? Independentemente do grau de condicionamento ou capacidade do indivíduo, você consegue treiná-lo independentemente disso, tá? Alguns casos, né, tem algumas especificações, né, por questão ou de orientação médica ou de alguma necessidade de problema de saúde que a pessoa já possa estar sofrendo, enfim, ou simplesmente melhorar a sua qualidade de vida, né? Porque ela, por não ter o hábito, ela começa a sofrer alguns problemas, não ter uma capacidade mais ampliada, né? E já ter dificuldades para exercer qualquer outra atividade aí, ou qualquer esporte que ela queira dar início aí de forma imediata. Então, treinar é sempre bom. Ou então ela se preparar para que ela possa se dedicar com um pouco mais de frequência em alguma modalidade ou alguma atividade, também é ideal, né? A idade em si para iniciar a atividade física, você pode iniciar ela com
com pouca idade já. Acredito que ginástica, natação, né, você pode começar, né, desde que seja uma forma adequada para a idade, né, para você ter uma iniciação em tudo, né. No meu caso, na musculação e no treinamento funcional, o treinamento funcional, a partir dos 10 anos, tranquilamente, você já começa a fazer uma atividade que você possa enquadrá-lo. É óbvio que não deve ser não acredito ser uma atividade muito atrativa, né, por não ser tão lúdica, né, mas você tem como fazer ela em grupo. É uma coisa mais viável para que ela possa se entreter e ver algum atrativo maior para praticar. A gente pode falar que o exercício em grupo ele acaba sendo mais prazeroso, assim? A gente vê muito sempre todo mundo procurando o grupo, né? Sim, o afetivo social é uma coisa que atrai, né? Quem gosta de se sociabilizar. Quem não gosta, a musculação passa a ser uma opção um pouco mais atrativa, né? Por poder ser feita também com companhia de outras pessoas, né? De várias formas. Porém, não em grupo fechado, assim, coisa muito grande. Certo. Né? Necessariamente, para eu fazer esporte, para eu movimentar meu corpo, eu tenho que ter aparelhagem específica, tá? Ou dá para fazer esse movimento em casa, esse movimento na rua? O funcional enquadra perfeitamente para a resposta dessa pergunta, né? Por questão de ser muito adaptado. Você pode usar equipamentos específicos, né, para trabalho funcional, mas você pode adaptar com alguma coisa que você já tem em casa, né? Então aí vai depender bastante de um profissional realmente ver, conhecer o que essa pessoa tem, além de também ver, saber e conhecer quais as necessidades dela, certo, para conseguir avaliar o que ela de uma certa forma possa ter como habilidade, né, ou consciência corporal, para que ela consiga fazer essa atividade sem, de uma certa forma, oferecer risco para ela, né? Ter uma certa autonomia também para alguns movimentos, algumas posturas, né? Isso tudo é bem importante, né? O profissional também avaliar ou treinar o indivíduo de forma ou de base, né? Certo. Ou para a própria sequência do que ele for fazer, para ter uma progressão segura, né, conforme ele for ganhando condicionamento físico. Aí. Certo. Nós estamos falando bem da parte técnica, de ter alguém fazendo. Mas assim, agora eu vou mudar um pouco a pergunta. Tá, e você, Fernando? Sim. O que te faz feliz? O que te muda, assim, te motiva a mudar enquanto pessoa? Esporte. Você gosta de esporte? Sim, gosto de vários esportes. Não pratico todos que gosto, mas... gosto muito, acompanho bastante. E pratica o quê? Quando você quer relaxar essa cabeça. Porque é a mesma coisa assim, eu sou professor de música, sim, então eu toco. Certo? É meu trabalho tocar. Mas eu gosto de tocar algumas coisas específicas, que é o que leva a minha mente, que é o que faz eu sentar, tocar. Você passa isso pra você também? Você enquanto esporte? Pra aliviar a cabeça. Meu carro-chefe sempre foi a musculação, né? Eu iniciei treinamento com aparelho de musculação, né? Com ferro, né? Como muita gente conhece, né? Desde os meus 15 anos de idade. Ou seja, puxa ferro mesmo, assim. Sim, sempre. Nem sempre foi da forma ideal e adequada, mas... Certo. Aí a gente vai crescendo, faz a faculdade, acaba vendo que já fez muita coisa que não deveria ter feito, mas enfim... são fases, né? Mas essa é uma modalidade que me traz muita paz, me traz muito desestresse, né? Eu consigo fazer com que a prática dela, para mim, traga um certo alívio em momentos em que eu preciso que o meu corpo extravase de alguma forma, né? É óbvio que eu tento manter e atender os limites do meu corpo, né? Eu não tenho mais 20 anos de idade, né? Hoje, só para conhecimento, eu estou com 43 anos de idade. Eu já sofri por várias mudanças e etapas para o meu nível de condicionamento, né? E dentro de cada etapa, aí, conforme eu fui ganhando idade, eu precisei mudar algumas coisas, né? Desde intensidade, volume, enfim. Para que eu pudesse praticar a atividade e manter ela de forma diária, né? Que é muito difícil o dia que eu falho com a atividade física.
Mas alguma coisa que não extrapolasse, né, na minha rotina e que não viesse a me prejudicar. Isso a gente ouve falar muito, né? A constância também faz a diferença. Sim, você pode ter uma constância de várias formas, né? A regularidade que você pode colocar para o organismo de uma pessoa que pratica atividade física vai muito do feedback, da resposta que ela tem com relação ao que se estimula, né? E tudo isso está relacionado ao que ela está condicionada, né? Então, o treinamento físico, não importa qual seja, ele não é receita de bolo. Você não pode simplesmente pegar uma coisa por ali, em qualquer meio de informação, e sair fazendo aquilo se aquilo realmente não estiver adaptado dentro da sua necessidade, capacidade ou qualidade física. Até porque se deu certo para mim, não necessariamente vai dar certo para você. Ou vai Pode ser que dê, pode te atender, desde que você adeque o volume, a intensidade e outras características que são necessárias, né? Tá obedecendo aí, desde postura, cadência, respiração, enfim, tempo de intervalo, tá? Esse tipo de ajuste, quem faz é o educador físico. Existe a visão, a leitura, o padrão em que você tem que estar observando ali e vendo, né, essa resposta para que você consiga adequar. Né? Certo. Tá? Para um indivíduo estar 100% igual a outro é muito difícil. Você pode até ter o mesmo treino, mas vai variar algumas coisas, com certeza. Vai variar a forma, vai variar o jeito, vai variar... Peso, intensidade ou volume que vai ser utilizado, enfim. Se a divisão que está feita ali vai atender ao que precisa ser estimulado ali para ele. Então, tudo isso é muito específico, né? Isso aí você tem que levar em consideração. Hoje em dia, nem sempre todos levam, né? Tem muita gente que não gosta de ser orientada porque às vezes quer economizar de alguma forma. Sim. Né? Ou que não entende que tem que ser dessa forma, né? Eu acho que aí é mais do que a questão, nós estamos falando assim, não precisa. Isso. Muita gente ainda acha que é só ir lá e se desgastar, se estimular, né? Se tá doendo, isso tá pode valendo. Ser isso é um problema, né? Isso é eu sempre ouvi isso, né? Se tá doendo, tá valendo. Hoje, na atividade física, as pessoas ou elas falham por excederem, né, ou por ficar aquém do que se estimula, né? Então, certo. Daí veio a minha colocação em que isso não é uma receita de bolo, né? Às vezes o que você pode estar fazendo, pode estar exagerando, pode estar extrapolando as suas capacidades, né? E isso, a curto prazo, às vezes você não nota, né? Talvez você vai colher o preço disso daí, né, lá na frente, o resultado disso lá na frente. Nem sempre é uma coisa benéfica. E quando é aquém, você está perdendo tempo. Às vezes, perdendo tempo por não conseguir dar uma progressão, uma continuidade com respostas positivas ao que você gostaria de estar condicionando ou melhorando, né? Quando veio essa ideia, por exemplo, de conversar com você, veio por isso aí, pelo aquém. Eu estou passando por uma transformação. Partiu da bengala, que não consigo dar 3 passos, para agora o meu corpo começou a me pedir alguma coisa. Sim. Eu comecei a dar uma volta no quarteirão, eu comecei a descer, simples coisas assim, né? Em vez de elevador, desce de escada, e aí doeu menos, aí agora não dói mais para descer, exato, desce o lixo. E aí assim, poxa, eu acho que essa mudança, né? A gente pode notar uma série de coisas, né? Tudo vai depender do quadro, né? Se você tem alguma incapacidade, você pode trabalhar pequenas mudanças, pequenas coisas para que você vá de alguma forma melhorando e mudando isso. E conforme você vai ganhando condição, o ideal é que você mantenha esse processo de estar criando hábitos que vão te realmente beneficiar e melhorar de alguma forma, tá? Você deu até um exemplo que, agora já estou conseguindo andar, estou dando mais passos, estou andando uma distância maior, eu subia de elevador, agora dá para ir de escada. Eu moro no 10º andar, não consigo subir os 10 andares, eu posso subir até o terceiro durante um X tempo, e vamos indo, até conseguir subir e descer. Enfim, não precisa ser todo momento que você precisa subir e descer. Você não precisa sair do 0 pro 100, né? Não, você tem que tentar... Aliás, acho que nem deve. O ideal é ter alguém que possa tentar te trazer uma noção ou uma orientação adequada para o que você possa ter uma rotina inicial e aos poucos ir progredindo aí de uma forma saudável e com o mínimo de risco possível.
É o meu trabalho. É o que eu faço. Falar um pouco essa é a mudança que eu faço no mundo. Todo mundo tem que começar. Tem que dar o primeiro passo. Até chegar num nível aí avançado, profissional, enfim. Independentemente disso, todo mundo tem que dar um primeiro passo e de preferência com alguém que possa orientar, informar, ajudar, acompanhar, se necessário, né? Se não, pelo menos planejar, né? De uma forma adequada, né? E isso faz com que minimize os riscos, né? Isso não te isenta, mas minimiza. Mas minimiza. Além de tornar mais eficiente a prática ou a própria rotina que o indivíduo tiver, né? Porque se a gente pensar muito na rotina, na distância, na vida que todo mundo tem, né? Hoje, vamos falar a nível profissional, né? Você vê cada vez mais profissões que têm mais características sedentárias do que características Sim. em que ela tenha atividade, esse movimento. Então, no meu ramo, né, que é uma atividade física indoor, né, fechada, não é aberta, eu posso preparar o indivíduo para ter uma melhor qualidade ou performance para uma atividade aberta, né, em ambiente fora, externo. Porém, hoje as pessoas que não têm tempo para isso, mas buscam um tempo, mesmo que for pequeno, procuram ambientes que promovam um controle maior, melhor, com uma orientação mais adequada. Os ambientes de academia são os mais indicados, eu acredito. Aí você falou ontem, um papinho para trás aqui, agora você falou o que me dá prazer, tal, que brilha os olhos. Qual que é a sensação a hora que você tá ali na academia com aquele pessoal lá? E aí, de repente, você olha e fala assim, putz, tá valendo a pena, porque o pessoal... É comum ver esse olho brilhar? Porque por mais que... Acho que deve ser comum, muito comum, o pessoal reclamar, né? Vim aqui, não sei... Esse aluno que reclama... de sarro. Ou não? Sim, esse aluno que reclama sempre vai ter. Né? Mas a gente se orgulha também. Valeu, muito, pelo tempo que eu já tenho aí no mercado de trabalho, né? Eu tenho uma academia própria, né? Eu e meu sócio, nós lidamos aí com algumas pessoas que estão com a gente há muito tempo. Eu tenho alunos comigo, eu acredito que mais de 30 alunos que me acompanham há mais de 15 anos. Poxa Então, quer dizer, são pessoas que estão praticamente no meu convívio diário. Eu acabo vendo eles mais do que os meus familiares até. Então você consegue ver a evolução que essas pessoas têm e o orgulho que elas têm de ter conquistado o que conquistaram, chegar onde chegaram e o quanto elas mantêm essas atividades e eu, de uma certa forma, organizo para elas sempre, né? Tiro dúvida, dou opções, enfim, para que elas consigam manter isso por mais tempo, né? Porque qualidade e aptidão física, depois de um certo tempo, você, se não mantê-las com a atividade, dificilmente você consegue fazer com que elas se preservem, né? E quanto mais idade a gente vai ganhando, e se você não estimular isso, o déficit é maior, né? Você começa a ter problemas, sim. Porque, e aí volta sempre naquela, né? Quanto antes começar, sim. Quanto mais você puder não deixar... Quanto antes você puder tornar isso um hábito, né? A ideia é fazer com que a pessoa tenha um estilo de vida em que ela pratique atividade, não importa qual for. Não precisa ser diário, pode ser numa rotina mais leve, mais tranquila, porque nem sempre ela vai ter disponibilidade de tempo só para isso. Certo, né? Sim. O que o profissional de educação física que organiza esse tipo de coisa para um aluno, para um indivíduo, ele tem que levar em consideração todas essas coisas, né? O que ela faz, né? De trabalho, profissionalmente, família, a sua rotina diária, né? Porque se eu não levar isso em consideração, às vezes o que eu puder estar passando para ela aqui vai estar interferindo de uma forma impactante na vida dela. E assim, vamos lá, valendo aí para quem está assistindo, algumas dicas aí de como começar, fazer essa máquina girar, algumas reflexões, assim. Se a proposta nossa seja a mudança, para essa pessoa mudar, quais são algumas reflexões que ela precisa fazer? Tipo, tá fazendo exercício? Tá mexendo? Não tá? Ela tentar entender, né, se ela tem uma rotina diária ativa. Se ela não tem, ela muito provavelmente já vai saber que sofre com algumas dificuldades do próprio dia a dia. Tá? É até simples dela notar isso, né? Porque ela vai notar que a qualidade de algumas coisas que ela desempenha já não vão ser as mesmas de tempos atrás. Aí ela consegue entender que alguma coisa já está de errado.
comparar a própria rotina diária dela de trabalho e de atividades de trabalho, de família, doméstica e tudo mais, se isso tudo tem deixado ela mais estafada, enfim. Ela notar que ela não está tendo uma qualidade legal física, né? Aí se ela conseguir observar isso de uma forma mais rápida e ela quiser tentar fazer alguma coisa para reverter isso, o ideal é que ela procure alguém que possa ajudar ela nessa leitura. Sempre é bom ter essa ajuda, né? Do contrário, algumas pessoas podem começar, vou fazer uma caminhada, vou fazer atividade pelo YouTube, mas isso acaba sendo uma situação que mais vai oferecer risco para ela, né? Se caso ela é uma pessoa que não tem histórico nenhum de atividade física. Sair do zero para de repente, vou baixar o... Se o zero for, não tem histórico, nunca teve contato, nunca praticou de alguma forma, o ideal é que ela vá dar início direto com alguém que possa orientar e ajudá-la nesse sentido. Demais, uma caminhadinha vale sempre a pena. Sim, se a pessoa já praticou, já teve orientação, se ela sabe que ela está com a saúde em dia, que não tenha nada assim de forma a prejudicá-la, né, se ela for iniciar no escuro. Agora, se é uma pessoa que está sem avaliação médica há muito tempo, não tem hábitos há muito tempo, nunca teve hábito de atividade física, enfim, isso tudo são fatores que faz com que ela faça tudo no escuro, né? Começa sempre, inclusive, então, antes disso, um check-up, bater o papo com o médico, dar uma olhadinha. Sim, né? Tem pessoas que podem estar com um nível de sedentarismo alto, mas que já fazem isso, né? É comum aparecer bastante lá para mim. E ela já me procurar porque já sofreu alterações na avaliação médica. Certo. Não deixo de ter as mesmas dificuldades de alguém que nunca treinou, que também não foi avaliado, né? Porque se ela não teve contato, nunca teve um início de alguma forma com a atividade física, você tem que fazer um trabalho de base, né? Certo. E se alguém quiser bater um papo com você, onde te achar? Instagram, telefone, hora do... Instagram, meu pessoal, é Fernando Pedro Bom Personal, tá? E a academia é FPB Fitness Academia. Certo. Eu estou com um canal do Instagram apenas aí por enquanto. Tá? Eu tinha o Facebook, mas eu me adaptei melhor com as ferramentas do Instagram e venho trabalhando mais a divulgação por lá. Tá? Certo. Então, pelo Instagram, te chama. Se tiver alguma dúvida, entra em contato, trocar uma ideia. Ouviu a nossa conversa aqui, me viu pelo bate-papo. Tamo aí. Tamo chique agora. A gente conversa até pela TV. A especialidade minha lá é com um treinamento personalizado, né? Em grupo, em particular, né? E o trabalho de fluxo eu me restringi em atender apenas as pessoas que já têm realmente o hábito e a prática e já conseguem ter certa autonomia com relação à atividade na prática com a musculação e o funcional, né? Vou orientar de uma forma mais precisa se tiver alguma coisa em específico, né? Mas são pessoas que já têm pelo menos mais de 10 anos ali comigo. Então eu tenho essa tranquilidade, eu faço todo o planejamento para ela. Tá? Mas tem as pessoas que gostam de estar acompanhadas, gostam de que eu aplique ou que algum outro professor aplique a atividade ali, e a gente segue esse padrão, justamente para dar uma melhor qualidade para o atendimento, né, e atender de fato aí as necessidades de cada um e os objetivos aí de cada um. Legal demais. Fernando, muito obrigado pela conversa. Cara, eu que agradeço. Valeu demais esse momento. Espero que você aí tenha gostado também desse momento, das nossas conversas aqui, e que tenha plantado essa sementinha aí da mudança da vida, passando por hábitos saudáveis, pelo exercício, por movimentar essa máquina, é isso? Isso. Eu espero que tenha plantado sim, né, Piero? Eu quero agradecer a oportunidade por estar aqui falando, batendo esse papo com você, né? Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aí e dado alguma orientação que alguém possa ter como referência, né? Para ser um pontapé inicial aí de uma mudança de hábito e de vida, né? E que trazendo essa mudança para a vida dela, ela vai ter uma qualidade de vida muito maior, uma saúde melhor, o sistema imunológico dela vai trabalhar muito mais forte, enfim, a resistência com que ela vai fazer as atividades e suprir, né, as dificuldades que ela tiver ao longo do seu dia a dia vão ser maiores. E ela tendo mais saúde, ela vai ter maior capacidade de estar ajudando ao próximo, de ser mais presente com a família, ser mais presente com os amigos, ser mais proativa, né? Hoje a gente
tem que levar muito para esse lado, né? Hoje o ser humano tem que aprender a ajudar mais os outros, ser mais proativo, ser mais empático, né? E quanto mais a pessoa puder ser assim, ela só tem a ganhar. Show de bola, hein? E eu agradeço mais uma vez aí o convite. Obrigado você pelo carinho e você por ter ficado aqui conosco. Muito obrigado mesmo por tudo. E aí, fica a dica aí, seja você essa mudança. Muda a sua vida e mude sua vida. Curta muito e, claro, seja feliz. Bora lá? Até o próximo. Fer, muito obrigado, viu? Eu agradeço, Valeu demais. Agradeço demais aí. Boa tarde a todos. Valeu, até a próxima. Até.